Salve, salve! Tudo certo? Hoje eu vou falar sobre o selim. Qual o selim ideal usar? A questão é muito importante, a questão da medida, a largura do selim. Muita gente aí tenta medir em casa, tenta fazer uma medida caseira e realmente tu tem alguma base pensando na largura dos isquios, que são os ossinhos da bunda, para a largura do selim. Então se ele for muito estreito, tu não conseguir ter apoio em cima do selim, ou seja, aqui está o selim, e os ossos são mais largos que ele, eu fico muito na beirada do selim, não funciona bem, então tem que estar bem apoiado. Por que que eu não passo uma receita aqui, assim, de mede de tal forma e compra de tal medida? Vou explicar por que muitas vezes o ciclista ele passa pelo selim ideal e acaba não descobrindo que é o selim ideal, porque são outros fatores que vão influenciar. Como bike fitter eu posso dizer para vocês que às vezes o ciclista ele pode, de acordo com as medidas dele, usar até tal medida, ou se ele tiver um outro tipo de regulagem na bike, outra medida. O tamanho de perna, por exemplo, já explico por quê. Isso porque quando o ciclista tem um tamanho de perna maior, ou seja, uma perna maior, o cavalo maior, geralmente o selim fica mais alto. Quando ele fica muito alto, a tendência é que quando o ciclista senta aqui em cima da bike, ele faz uma flexão de tronco maior. Então ele usa menos os ossinhos. E quando ele faz uma flexão de tronco menor, quando pedala mais sentado, ele usa mais os ossinhos para apoiar, que são os isquios. Então essa é a questão. Não adianta só dizer assim, eu tenho tanto de medida de isquio e meu selim vai ser tal medida, vai funcionar para mim. Nem sempre é assim, porque às vezes o selim pode ficar um pouco mais largo do que o ideal se o ciclista ficar muito sentado, pode sofrer com assaduras, enfim, pode ter um atrito ali contra a lateral da perna, na virilha também. Ou pode ser que o ciclista pode ir além e usar um pouco mais fino, porque o selim dele fica no bike fit bem alto e a flexão de tronco é maior. Então, para definir a medida do selim, não é só isquio mede tanto, selim mede tanto. Tem que ver isquio mede tanto, qual a medida desse selim e que flexão de tronco esse ciclista vai usar para chegar no ajuste ideal, e aí sim a gente tem a questão de definir o tamanho do selim ideal. Beleza, o selim ele precisa ser do tamanho ideal, essa é a primeira coisa, precisa ter apoio para os ossinhos, seja com mais flexão de tronco ou menos flexão de tronco. É por isso que eu, como bike fitter, não vou passar para vocês uma receita caseira de vocês medirem isquios e escolherem o selim assim no escuro, porque a tendência é que não funcione ou que vocês escolham o selim ideal, mas ele talvez não funcione por não estar na regulagem ideal e necessite de um bike fit. Então eu vou passar todas as questões de selim aqui para vocês e vão ser informações muito importantes para vocês analisarem, porque às vezes vocês podem comprar ele na medida ideal e mesmo assim ele não funcionar por uma série de características. Então vamos lá. Descobrimos aqui que o selim não é só largura de isquio, e sim que flexão de tronco esse ciclista vai usar na bike em específico, e tem a ver com o tamanho aí de membro inferior, membro superior também, ou seja, como vai ficar a harmonia desse ajuste todo para daí chegar numa medida de selim ideal. Não é tão simples quanto sentar no marcador e dizer vai ser esse que vai funcionar. Segunda coisa, primeiro então foi, isquios bem apoiados, não sobrando para fora do selim. Então tem que ter apoio independente da flexão de tronco. Beleza. Outra coisa, o selim ele pode ser macio, mas ele tem que ser uma certa densidade, porque se ele é um selim muito fofo, muito fofão, tipo um sofazão, assim, a pessoa às vezes quer conforto, compra aquele selim e o que é bem fofão, parece um sofá, e na verdade ele é um falso conforto, ele faz um efeito de fralda, tipo assim, os isquios eles afundam, às vezes até com o dedo tu pode testar quando pegar o selim na mão na loja. Ele é fofão, ele é bem macio, aperta com o polegar chegou no fim da espuma, imagina se com a força da mão ele já chega no final da flexibilidade dele, imagina sentando em cima. Então ele é um falso conforto, porque os isquios afundam nesse sofá e já chegam no final do curso dessa espuma e acaba estando com eles numa superfície dura. E aí todo esse material que tem na volta do selim acaba gerando uma questão do falso conforto, ou seja, o isquio vai afundar nesse selim muito macio e todo esse material na volta vai acabar subindo e encostando ali nas partes
íntimas do ciclista também e vai acabar dando um efeito fralda, tipo assim, o ciclista afunda os isquios e todo esse material sela contra a bermuda de ciclismo, contra o bretelle, acaba causando desconforto, assaduras, aquecimento maior da área que não refrigera, maior suor, então não é legal, isso é um falso conforto. Então o selim ele tem que ter uma certa maciez no apertar ele, mas não pode ser fofão assim ao ponto de ir ao fundo, porque ele pode causar um efeito fralda. Outra coisa, um selim muito duro também, tipo uma tábua, sabe? Eles são selins que às vezes funcionam bem para movimentação, para aquele ciclista que senta, levanta, quer ter uma movimentação boa em cima do selim, usa no XCO a bike, usa na trilha, usa em competições mais rápidas. E aí o que acontece? Ele até pode ser um selim caro, bom, leve, o ciclista bota e ele é muito seco, não tem flexibilidade nenhuma. Até esse aqui, ó, ele é um selim bem sequinho, mas ele tem uma certa flexibilidade, ó. Então ele tem uma certa maciez, não é nem flexibilidade, aqui na parte onde senta, e aí ele vai te dar um conforto melhor. Então muito fofão não, e muito duro para fazer pedais de 4, 5 horas também acaba massacrando ali o ciclista de sentar numa superfície muito dura e ter zero de absorção pela maciez do selim. Outra coisa também é essa estrutura aqui, ó, na volta. Aí eu não estou falando da maciez com o dedo, a estrutura na volta dele, ele tem que ser aqui, pegando nas laterais, ele tem que ser firme. Ele tem uma certa flexibilidade, mas ele é bem rígido. Porque se ele é um selim molengo, no momento que o ciclista senta, encaixa os isquios, ele já começa a abaloar, passa nos buracos, costeletas, ele vai dobrando. Se ele dobra muito fácil, a tendência é que ele diminua muito a medida e acaba não dando apoio para os isquios, e o selim acaba entrando um pouco mais entre os isquios, e isso machuca bastante, dói bastante, dá muito desconforto. Então fiquem atentos para uma estrutura que seja rígida, não seja aquela estrutura molenga, que não seja um selim muito sofá, fofão, e também um selim que seja que nem uma tábua, que seja que nem madeira, né? Então ele tem uma flexibilidade aqui, e aqui na volta dele ele tem bastante estrutura. Agora a questão é a seguinte, o ciclista comprou na medida ideal, ele não é fofão demais, ele não é duro demais, ele tem estrutura rígida e ele não é com essa estrutura molenga aí, mas mesmo assim não está dando certo, ou está machucando partes íntimas. Muito importante, tá? Dormência, qualquer sensibilidade, dormência, formigamento nas partes íntimas, suspenda a atividade e regule a bike antes de continuar as atividades, porque é uma área sensível, altamente irrigada, tanto para mulher quanto para homem. Então se tu tiver uma perda da sensibilidade ali, um formigamento, uma dormência, tu pode, pela dormência, perder a sensibilidade e massacrar essa parte, bater ali, machucar mesmo, e depois do pedal ou depois, ao longo de algumas semanas ou meses, o ciclista pode causar uma lesão entre as pernas, partes íntimas, períneo. Isso não é legal. Então se tu tiver qualquer desconforto ao sentar na bike, só retorna à atividade no momento que não tiver mais desconforto. Tá adaptando a bike, sente aquela dorzinha normal, dizem que o ciclista tem que criar o calo na bunda ali para acostumar, tudo bem, trocou de selim, trocou de ajuste, tem adaptação, esporadicamente fez um pedal extremo de muitas e muitas horas que não costuma fazer, aí acabou doendo, até aí tudo certo. Mas pedais curtos aí com 1 hora não podem ter desconforto, nem 2, nem 3 horas não podem ter desconforto, porque isso aí é grave. Então vamos lá, está com o selim ideal, é uma marca boa, não é fofão. O que acontece? Tu vai precisar ter 3 regulagens que no Bike Fit vão te entregar, que é altura, recuo e ângulo. Se ele estiver muito baixo, flexão de tronco geralmente fica menor, fica mais sentado, pode dar desconforto também. Se ele for muito alto, ele pode, mais alto do que o ideal, ele vai vir entre as pernas e vai acabar causando uma pressão. Ou o ciclista vai jogar o quadril, ou vai ficar com aquele pé de bailarino para alcançar os pedais, mas de qualquer forma, seja qual for a compensação que ele vai fazer, a pressão será maior. Outra coisa é o ângulo, cada caso é um caso, cada bike, cada ciclista vai trabalhar um ângulo diferente. Como que a gente nivela um selim? A gente primeiro nivela a bike no Bike Fit no estúdio.
Então aí depois que a gente vai achar o nível do selim, fica meio difícil assim achar com um celular ou com tentativa e erro. Então se ele tiver num nível positivo, ou seja, com o bico para cima, ele pode causar desconforto. Então se ele tiver com um nível mais negativo do que deve ser, o ciclista também fica escorregando para frente e encostando mais o períneo, também vai sentir desconforto pressionando o períneo, que está sempre se ajeitando na bike, escorregando para frente. Então, por que eu estou passando essa série de informações para vocês? Porque tem pessoas que já passaram por 2, 3 selins e não conseguem se adaptar. Talvez a pessoa já até passou pelo selim ideal, mas não deu certo, ou porque estava muito alto, ou porque estava positivo e não estava com ângulo negativo bem regulado, ou porque estava muito baixo. Então, isso é importante. Outra coisa, bretelle ou bermuda de ciclismo de qualidade são projetados para usar sem roupa íntima. Então às vezes a roupa íntima pode causar o desconforto da assadura, não é antibactericida o tecido da cueca, então ele pode ficar, ou da roupa íntima do homem ou da mulher, pode ficar ali empapuçado de suor, gerar assaduras e outros machucados e desconfortos também. Então a roupa de ciclismo ela foi projetada para usar sem roupa íntima. Claro, cada um usa conforme a sua preferência, eu uso sem, uso como foi projetado e funciona super bem. Também uma roupa muito folgada, que cause aquele material na virilha, que fique saindo do lugar, que desloca o forro, que nas pernas fica subindo e descendo, que o ciclista tem que ficar ajeitando, tá fora do tamanho, também pode dar o desconforto ao sentar na bike, e às vezes o problema não é nem o selim, e sim é a roupa que não tem qualidade ou não está no tamanho certo. Então, olha o que a gente faz. Agora, a última coisa, para dizer que um selim não está ergonomicamente compatível para aquele ciclista. Porque pode acontecer da ergonomia, do desenho daquele selim não se enquadrar para certo homem ou certa mulher que está pedalando. Mas primeiro, gente, define o tamanho ideal, que não é só por largura de isquios, e sim o bike fitter vai definir a flexão de tronco que vai ser usado junto com a medida do isquio, vai triangular os dados e vai dizer entre essa e essa largura aqui é o ideal, porque às vezes muda alguns milímetros entre marca e outra. Então está definido. Compre um selim de qualidade, que não tem as laterais ali mais flexíveis do que deve ser, ou seja, um selim firme. Não é fofão e também não é duro como uma tábua, ele tem uma densidade interessante que absorve bem impacto e dá conforto. E aí ele é regulado na altura ideal, no ângulo ideal e no recuo também. O selim também tem essa regulagem de recuo. Tudo que diz respeito a selim é altura, recuo e ângulo. Recuo de ângulo não tem nada a ver com alcançar guidão ou coisa do tipo. A gente está falando só sobre selim. Então, olha só o que a gente faz, qual é o caminho longo que a gente faz para dizer que o selim não é ergonomicamente compatível com esse ciclista. Primeiro, então, todas as características do selim, mais a regulagem de altura, recuo e ângulo e mais a adaptação do ciclista ao pedal. Então aí o ciclista está com o selim no tamanho e está na regulagem perfeita. E aí sim ele sente um desconforto. É muito difícil isso acontecer depois de todo esse caminho. Fizemos todo esse caminho, o ciclista tem o desconforto, então provavelmente não. Chegamos na última possibilidade. A ergonomia do selim não é compatível com esse homem que está pedalando ou com essa mulher que está pedalando. Por isso que às vezes tem selins com ergonomia aí, mais destinadas para mulher, porque é diferente, homem e mulher são diferentes. Às vezes ambos os sexos se adaptam bem com selim masculino, mas às vezes é preciso um selim feminino. Então por isso que selim não é só senta em tal medidor e a tal largura e coloca lá e sai funcionando. E por isso que muitas pessoas já passaram por 3 selins e não conseguiram acertar. Talvez um estava com o ângulo errado, o outro estava com a altura errado, o outro realmente não era o ideal, era muito flexível ou não estava na medida certa. Então o selim ele é um universo um pouco, eu diria assim, para o ciclista achar ele sozinho um universo um pouco complexo. Mas com todas essas informações que eu passei para vocês, vocês já sabem as informações que precisam para as características de um bom selim. Aí a questão da regulagem, eu sempre aconselho a falar com um bom bike fitter que seja recomendado por mais ciclistas, que tenha um bom histórico aí, que as pessoas indicam. Sei que é mais difícil de achar, porque o Brasil é muito grande, não são todas as regiões que tem, mas de certa forma
é o melhor caminho para não ficar comprando selim, gastando dinheiro à toa, e ter o selim ideal na mão e muitas vezes ele não funcionar porque ele está mal regulado. Então essas são características aí listadas para vocês do universo do que gira em torno de um selim para dar a receita perfeita e o ciclista encaixar bem nele. Essas foram as informações do vídeo de hoje sobre selim. Se tu já conhece meus vídeos ou se está me conhecendo hoje, eu sou João Paulo Bike Fitter. Te inscreve no canal, não esquece disso, ativa o sininho e as notificações. E como eu estou me apresentando aqui, sou o João Paulo Bike Fitter, dono do estúdio Eco Bike Fit em Sapiranga, tendo ciclistas de toda a região. O pessoal faz mais de 100 km para vir ser atendidos por mim. Muita gente indica o meu trabalho, então se tu quiser ter a definição ideal de um selim e a regulagem perfeita de um selim, conte comigo, João Paulo Bike Fitter, estúdio Eco Bike Fit. É só chamar para agendamentos de Bike Fit em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo.